Este é o meu filho eleito, escutai-o. Segundo domingo da Quaresma, e o Evangelho nos propõe, a palavra nos desafia a fazermos a experiência de subir a montanha com Jesus, ou seja, de nos aproximarmos de Deus pela oração. Pedro, Tiago e João, assim como Emerson, José, Neuza, Marcelo, subir, ir ao encontro de Deus, fazer a experiência de estar face a face com Deus. E aí nós começamos a entender todo o simbolismo que envolve essa experiência autêntica de Jesus com o Pai na sua transfiguração. Subir o monte, a necessidade que Jesus tinha de orar, de estar face a face com o Pai. A oração como instrumento de discernimento, de tentar entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor, de ouvir, de silenciar o que queres de mim. Então a oração não é simplesmente uma petição. A oração não é simplesmente falar. A oração tem a necessidade de ouvir, de escutar, de silenciar antes de tomarmos as nossas decisões, diante das nossas dificuldades. É a capacidade de silenciar e perceber o que Deus quer de mim, seja a montanha que for que eu tenha que subir. E é interessante porque o Evangelho também nos fala que a face de Jesus resplandece, se transfigura, se ilumina. A autêntica oração, a autenticidade verdadeira de uma oração deixa marcas visíveis de Deus em nossa vida. Deixa marca visível, palpável na nossa história. A verdadeira oração é capaz de transfigurar a nossa face, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de amar. A oração, quando ela não é verdadeira, quando é simplesmente um devocionismo para agradar as nossas necessidades, nós continuamos os mesmos. Não saímos do lugar, não evoluímos na nossa experiência cristã, porque o Evangelho de hoje diz que a oração, o estar junto com o Pai, faz com que a face de Jesus resplandeça, brilhe nessa condição filial de uma unidade plena com o Pai. Nós poderíamos nos perguntar, o que nós resplandecemos? Que tipo de reflexo sai da nossa face nos encontros que temos com as pessoas? O que muitas vezes nós transfiguramos aos outros? E é interessante, né? Porque quando está Pedro, João e Tiago, geralmente eles adormecem. Perceberam já? Hoje fala, depois no horto também teve a experiência do dormir, porque Jesus começa a dizer, a iluminar toda a sua missão. Falávamos nessa semana, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então já fala de uma dificuldade, de uma missão árdua, nos fala já de pôr a mão no arado, nos fala já de uma mudança. E provavelmente Pedro, Tiago e João estavam acostumados com os milagres. Então era mais fácil ficar acordado diante dos milagres, com os reconhecimentos, com os aplausos, isso e aquilo. Quando fala de abraçar a cruz, quando fala da morte, da perseguição, da cruz, se adormenta. O adormentar-se é como se nós quiséssemos também permanecer só nos milagres, quiséssemos permanecer só no frescor da nossa oração. Mas não queríamos, ou se pudéssemos, não atravessaríamos os momentos difíceis.
Porque sair da comodidade, sair dessa zona de conforto é um sacrifício, é uma renúncia. E por isso que talvez vamos armar 3 tendas aqui. O armar a tenda também simboliza quando eu estou diante de um percurso que eu quero fazer uma parada, eu quero dar uma descansada, eu quero aqui dar uma relaxada. Vamos ficar um pouquinho aqui, tá bom demais. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedrão, nós temos que descer. Porque o caminho está sendo feito, o percurso é um êxodo, nós estamos nesse caminho em saída, em busca da Páscoa definitiva, em busca desse face a face com Deus, que eu não sei, você não sabe nem o dia nem a hora. Então é um constante caminhar. Não dá para armar uma tenda e ficar quieto ali. Não dá para estacionar na fé. É preciso caminhar, é preciso descer a montanha. Porque na medida que eu me alimento na oração, na medida que eu me coloco diante de Deus, eu me fortaleço. E é bom, é necessário, é importante, mas essa fortaleza, esse abastecer-se de Deus, me lança para a missão. Me lança para encontrar os mais necessitados. Me lança para encontrar o meu compromisso dentro da paróquia, na família, na minha comunidade, na minha igreja, na sociedade. Não dá para ser o mesmo e ficar dentro da tenda, fechado, só na oração. Porque isso é fuga. Não dá. Não dá. Até as vocações de clausura colocam em prática a sua vida de oração na missão dentro dos seus mosteiros. Então é uma contínua evolução e um caminhar. Percebe o porquê a palavra de hoje vai dizer? Esse é o meu filho eleito. É esse o caminho, é essa a verdade, é essa a vida. Então escute, abra o teu ouvido e escute o que ele tem para te dizer. Então olhe para a vida de Cristo e perceba o que ele disse para você e para mim, concretamente com as suas atitudes. E aqui começa o nosso discipulado. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.